Salve galera, alvinegra praiana de todos os cantos deste planeta. Como sempre, agradeço de coração ao número cada vez maior de inscritos deste canal. Se você é santista como eu e ainda não é membro, acione apenas o botão de inscrito no canto inferior direito deste vídeo e também o sininho das notificações para os futuros vídeos próximos, ok? No vídeo anterior, como todos sabem, eu me exaltei muito. Acredito que muitos devem estar ainda com a cabeça quente, mas baixando a adrenalina depois do que aconteceu na partida, vou pautar aí algo que eu já gostaria de ter falado bem antes desta partida, sobre o papel do Cuca no elenco do Santos atualmente. Ele que está na sua terceira passagem no nosso Santos Futebol Clube, ciente da situação que encontraria, que aliás se encontra, né, fez um acordo com o nosso presidente, né, sobre certas condições, e entre as quais ter uma certa estabilidade para que se resolva essa situação que ainda não foi solucionada, relativa aí à redução salarial de 70% unilateral por parte da diretoria e do comitê gestor, que está em termos de trégua temporária, né? Apesar aí de não se falar muito mais nesse assunto ultimamente, mas isso não significa que ele esteja resolvido. E o Cuca, ele surpreendentemente, né, ele que veio junto com o Renato, aliás, não se vê falar do Renato, mesmo ele tendo voltado como gerente de futebol, e nesse assunto talvez eu acho que seria mais apropriado a ele ser o intermediário, mas na verdade é o Cuca que está tentando aí ser um meio de campo entre os jogadores que pediram a rescisão contratual, como o Eberson e o Sacha, e a diretoria e o seu comitê gestor. O Eberson, como todos sabem, foi um dos primeiros, né, a acionar o clube na justiça, mas que foi negada temporariamente. Isso não significa que tenha perdido a causa, ele perdeu na primeira instância, mas ele ainda não retirou a ação, porém agora ele se mostra mais flexível e aceitou aí ser reintegrado ao elenco por intermédio do próprio Cuca, né, numa situação que talvez ele tenha pensado, bom, ele tem 30 anos, não tem muito mercado no futebol, e aí aceitou aí ser, mais uma vez, voltar aos treinos aí junto com o elenco. Outro caso foi do Eduardo Sacha, que pediu sua rescisão para o Atlético Mineiro, mas, porém, ele conseguiu, ao contrário do Eberson, ele desistiu da ação trabalhista por intermédio do próprio Cuca, né? Infelizmente, curiosamente, não foi o Renato, foi o Cuca que parece que aconselhou o Sacha a retirar a ação na qual ele pedia 10 milhões de reais ao Santos, e salvou a pele, salvou o bicho aí dos nossos gestores, da nossa diretoria. E agora ele está aí, que siga feliz com o Sampaoli, e vida que segue, né? Pelo menos mal que o Santos aí, menos uma pendenga, uma outra bomba aí que foi desarmada pelo Cuca, que é algo que poderia ter sido aí resolvida pelos gestores, mas que é o próprio Cuca que está sendo o papel de manager. É a nova função que o Cuca está fazendo dentro do Santos, algo até uma responsabilidade, está carregando, acho que uma responsa dele até maior do que a função dele. Algo que, por exemplo, uma situação idêntica que ele encontrou em 2018, que eu vou falar ainda mais a respeito disso, o Cuca, que eu acho que talvez, né, ele passa por elenco ainda um certo nervosismo, né, em termos de psicológicos. Ele foi jogador, né, cara? Não dá pra você condenar a atitude dele também. Tem hora que o sangue sobe, como um jogador que tá lá dentro do campo, que vibra, que tá lá pra fazer o melhor pro seu time e ver pros fatores externos, né, o resultado do jogo ser modificado, é complicado pro ele. Mas o Cuca agora ele é treinador e ele já tem um certo histórico também de, por exemplo, se exaltar bastante, ou pelo menos não se exaltar, mas refletir o nervosismo dele pro elenco. E isso se viu mais uma vez naquele segundo tempo, diante do Flamengo, naquele jogo, no primeiro tempo, que ele próprio foi punido com um cartão amarelo. Ele até tentou, né, mas tem uma hora que não dá para segurar. Eu entendo a razão dele, mas ele também precisa ter um certo equilíbrio emocional também, porque senão o elenco vai seguir, vai refletir as atitudes emocionais do Cuca. Mas voltando aí a respeito do cenário que o Cuca vai enfrentar, eu já tinha feito o vídeo a respeito, né, do cenário que ele e o Renato podem encontrar, mas esse destaque aí que eu gostaria de dizer é justo relativo a esse papel novo que ele aceitou fazer, e essas condições que ele impôs é justamente para se resolver essa situação que ainda não foi resolvida, apenas está em banho-maria de panos quentes. Talvez isso aí possa ser solucionado apenas na próxima gestão, o outro que assumiu o clube resolver essa bucha.
e o Cuca aí está, vamos aí, na função de manager. Mas um outro risco que o Cuca pode enfrentar nessa terceira passagem dele, não diz respeito ao elenco, mas também fora de campo, não da parte dos árbitros, mas sim também dos próprios gestores. Aí sim que eu vou falar a respeito. Todo mundo sabe que o Cuca foi, né, o trabalho dele foi muito prejudicado naquela Libertadores em 2018 por causa daquela situação irregular do Carlos Sanches, que os nossos, né, a nossa diretoria, gente do nosso departamento de futebol, não observou com a devida atenção a situação dele, que ainda tinha uma partida por cumprir numa clube anterior dele e que ele no Santos, naquela partida diante do Independente, tinha que cumprir e foi escalado irregularmente. Muitos vão culpar até hoje a Conmebol por causa disso, mas a Conmebol só agiu por causa de falha da diretoria. E hoje, olhando o noticiário e vendo aí a súmula do árbitro da partida de ontem, que destacou a presença de gestores, membros do comitê gestor do clube, como reclamando acimentosamente do árbitro por causa do VAR, algo que também não deveria ser função deles ficar dentro, embora eles sejam chefes de delegação, embora muitos gostam de apregoar que estão lá para defender o clube, mas não se defende o clube dessa maneira, senhores gestores. Se defende o clube, não é dentro do campo, se defende o clube na CBF. E agora o árbitro colocou na súmula, registrou a presença desses dois membros do comitê gestor e podem atrapalhar mais uma vez o trabalho do Cuca na terceira passagem dele. O Santos pode correr o risco aí de perder até um mando de jogo na Vila Belmiro, pode ser obrigado a viajar, gastar estadia com hotel num outro local, jogar em São Paulo, né? Tendo uns custos ainda maiores do que teria num jogo na Vila Belmiro, com portões fechados, que foi registrado aí prejuízo, sem público, sem torcida, e pode ter um dobro do prejuízo agora, se caso, né, o Santos sofrer uma sanção por parte da CBF, por causa da atitude desses nobres diretores e, mais uma vez, podendo, comprometer o trabalho do Cuca, prejudicar o trabalho dele, assim como aconteceu em 2018. A função do Cuca não é nada fácil, né? Ele já sabe, já tem consciência da situação que enfrenta, mas se depender dos nossos gestores, infelizmente, eles podem dificultar ainda mais a situação do Cuca, infelizmente. Tomara que talvez a CBF seja boazinha, né, dependendo aí da descrição do que o nosso famigerado árbitro da BR destacou na presença desses dois diretores do clube, e aí o Cuca pode ter esse probleminha mais uma vez, né, infelizmente. Tomara que vamos ter que rezar, que agora, vamos aproveitar essa partida diante do Vasco, que vai ser na Vila Belmiro, essa sanção, possível sanção, né, tomara que não aconteça, não vai ser para agora, talvez para dias futuros, e aí o Cuca vai ter que se virar nos 30 novamente, por causa de irresponsabilidades dos nossos gestores neófitos, que prejudicam potencialmente o clube ao qual dizem defender, né? É isso por enquanto, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Agradeço mais uma vez pela atenção. Previnam-se contra o Covid-19. Usem máscara. Proteja você e quem você ama mais uma vez. Beleza? Deixa aí sugestões e críticas nos seus comentários, que eu estou sempre aberto. E até a próxima. Santos sempre Santos. Uma boa semana. Valeu!